Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre maternidade. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar o meu perfil aqui embaixo pra você ir lá conferir. Eu decidi abrir essa caixinha de perguntas porque eu gravei um vlog dos preparativos do aniversário do Timóteo, da festa de aniversário do Timóteo, mas eu queria também sentar aqui pra conversar sobre esse primeiro ano de maternidade. Tem bastante pergunta legal, vai dar pra gente conversar bastante, mas antes disso eu quero te lembrar, deixar um like nesse vídeo caso você goste do conteúdo. Quero te convidar também a maratonar os vídeos aqui do canal, a dar uma olhada, uma passeada aqui pelo canal, tem muita coisa boa. E por último, quero te pedir para conhecer também a nossa página de apoio coletivo lá pelo Apoia-se. Tem vários benefícios no clube de apoiadores, então você pode fazer parte do nosso clube do livro. A gente tá decidindo o primeiro livro que nós leremos. Lá também tem aula sobre hábitos e disciplinas espirituais. A primeira aula já está disponível e eu também disponibilizei para todas as faixas de apoio o meu workshop de planejamento de leituras. Então, se você se interessa por isso, se você quer apoiar o meu trabalho, dá uma olhadinha aqui no link da nossa página lá no Apoia-se. Agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: como lidar com o medo de ter filho? E eu acredito que muitas mulheres que estão noivas, que acabaram de casar, têm esse medo porque os filhos, gente, criança hoje em dia, eu vejo que a nossa sociedade é completamente contra criança. E depois que você é mãe, você vê isso muito na cara, como as pessoas odeiam crianças. Elas odeiam crianças. E eu não tô dizendo que essa pergunta, né, do medo, não tô dizendo que a pessoa que me perguntou não gosta de crianças. Mas tudo ao nosso redor nos diz como a maternidade é penosa, como ser mãe não vale a pena. As mulheres estão adiando a maternidade até o máximo possível. E depois dá uma louca, né, quando chega ali perto dos 40. Mas enfim, eu tô dizendo isso porque esse ambiente em que nós estamos inseridas, né, contribui muito pro nosso medo de ter filhos. As pessoas dizem, a gente vive num mundo mau. Mas eu queria dizer, né, pra pessoa que me perguntou, que você precisa identificar a raiz desse medo. Do que você tem medo especificamente? Você tem medo do seu casamento mudar, de não ser mais o mesmo, de você não ter mais uma conexão com seu marido? Você tem medo da sua vida, de perder a sua vida? Você tem medo do parto? Você tem medo da sua vida acabar? Você tem concepções erradas acerca de maternidade, acerca dos filhos? Eu acredito que um bom caminho para a gente lidar com o medo da maternidade é entender o que Deus diz sobre os filhos. Então, por mais que as pessoas digam coisas horríveis sobre criança, que sua vida vai acabar, aproveita para fazer isso, para fazer aquilo enquanto você não tem filho, a vida com filho, as pessoas até dizem que é boa, mas é muito difícil, meu Deus, é um martírio, né? Então, entenda o que Deus diz sobre os filhos, né? Feche um pouco os seus ouvidos para aquilo que o mundo fala sobre os filhos e foque os seus olhos, os seus ouvidos naquilo que Deus diz. Procure pessoas que são mães e que têm alegria na maternidade, sabe? Porque, infelizmente, se a gente senta para conversar com muitas mães, eu tô falando agora de mães crentes, muitas delas vão dizer, é isso, é aquilo, eu não durmo mais, eu vivo cansada, eu não tenho mais vida, é isso, é aquilo. A pessoa só senta pra reclamar. A pessoa não abre a boca, né, as cristãs, pra dizer que detestam a maternidade. Mas na prática, elas só falam disso, sabe? Então, se cerque de pessoas que também enxergam a maternidade como uma coisa boa, apesar dos seus sacrifícios, né? Difícil não quer dizer ruim. A maternidade é difícil, mas isso definitivamente não quer dizer ruim. Se eu tivesse acreditado em todas as coisas ruins que me diziam sobre a maternidade, eu também provavelmente não ia querer ter filho, né? Mas é um passo de fé ter filhos, porque tudo aquilo que a gente faz de acordo com a palavra de Deus é um passo de fé, né? Ter filhos no mundo de hoje, em que as pessoas demonizam a maternidade, é um passo de fé. Mas aí a gente precisa escolher acreditar naquilo que Deus diz acerca de maternidade, né? E aí, eu falei pra você identificar o seu medo, né? Porque pode ser medo do parto, pode ser medo de nunca mais dormir. E aí você identifica esse medo e já procura, né, soluções. Então, eu tenho medo do meu casamento mudar. Eu vou conversar com casais que já têm filhos, perguntar como foi que mudou, porque vai mudar, mas vou perguntar como foi que mudou. No meu caso, mudou para muito melhor, né? Para muito melhor mesmo. A gente nem imagina a nossa vida sem o Timóteo. O Timóteo veio para multiplicar o amor que a gente já tinha. Então, resumindo, identifique quais são os seus medos mesmo, cada um deles. Veja o que você pode estudar, conhecer, ir atrás de outras mães, de casais mais velhos que já têm filhos. E também submeta aquilo que você acredita sobre filhos, aquilo que a Bíblia diz sobre filhos. Tem várias perguntas sobre desmame. Então, você ainda amamenta o Timóteo? Se sim, até que idade
pretende amamentar. Já desmamou o Timóteo? Então tem algumas perguntas nesse sentido. O Timóteo acabou de fazer 1 ano e sim, eu ainda amamento o Timóteo. E assim, gente, eu sofri muito no começo da amamentação, eu sofri muito, muito, muito. E eu lembro que lá no começo eu só queria que acabasse. Eu tava contando os dias pra chegar em introdução alimentar, porque na minha cabeça ele ia começar a comer com 6 meses e eu não ia precisar mais amamentar. Mas depois que as coisas se ajeitaram na amamentação, tudo melhorou. Então eu passei a gostar de amamentar, né? Não vou dizer que, porque tem gente também que, meu Deus, é o meu momento ali de conexão. Eu passo o dia tendo momentos de conexão com ele. Mas realmente, amamentar é uma coisa muito especial, sabe? Então, o Timóteo atualmente mama 2 vezes por dia. De manhã, assim que ele acorda, e de noite. E aí, gente, até semana passada ele mamava 3 vezes por dia, mas eu vi que a mamada ali de depois do almoço não tava muito fazendo sentido, porque ele tava mamando só por hábito, só porque eu colocava ele pra mamar, né? Então não era nenhuma necessidade dele. Então eu resolvi retirar essa mamada de depois do almoço, eu dou uma fruta ali de sobremesa e ele super tá dando certo. Rolou um chorinho ontem, né? Mas eu não sei se foi por causa disso. Mas enfim, sobre o desmame, gente, eu estou caminhando para o desmame porque as mamadas dele são muito ordenadas, né? Mas eu não sei se vai ser algo assim mês que vem. Talvez daqui... não pretendo amamentar até 2, 3 anos, porque a gente quer ter mais filhos e eu não quero amamentar grávida, né? Então tem isso aí também. Mas eu também não tô pensando nisso nesse mês. Quem sabe mês que vem eu comece a pensar nisso, né? Mas eu não tenho uma resposta pronta ainda de até quando eu vou amamentar, mas quem sabe aí por mais uns 2, 3 meses, né? Vamos vendo aí, mas definitivamente eu não quero ficar amamentando aí pra sempre. Só pra complementar, uma outra pergunta sobre a amamentação é como tá a amamentação agora. Olha, depois ali dos 40 dias, mais ou menos, com 20 e poucos dias já melhorou bastante. Com 1 mês melhorou mais e com 40 dias parou de doer completamente. Não se assuste quem não tem filho, né? Não passa 40 dias doendo. O meu caso foi um caso excepcional. A maioria das pessoas que eu conheço sofreu. Mas ali por 1 semana, 10 dias, 15 dias, eu realmente fiquei mais tempo assim, tendo dor na amamentação. Consultora de amamentação ajuda muito. Tem uma consultora de amamentação para chamar de sua. Esquece ali um monte de tranqueira que você compra no enxoval e foca em amamentação, né? Numa consultora de amamentação. E depois desse tempo, gente, olha, amamentar ficou... Eu nem lembro como é sentir dor ao amamentar. Então tá tranquilíssimo. Uma pergunta aqui sobre o relacionamento do casal depois dos filhos, né? Práticas entre você e o Pedro que ajudaram a não se perderem como casal nesse período. Gente, a gente sempre teve muito na mente que o Timóteo não seria o centro da nossa casa. Claro que ele é um serzinho muito pequeno ainda, então ele requer mais do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso esforço, porque ele precisa da gente para muita coisa. Mas a gente sempre teve em mente que ele não seria o centro do nosso casamento. Então, já te digo aqui uma prática que realmente ajudou. Ensinar o Timóteo a dormir desde que ele chegou em casa. Então, desde que ele chegou em casa, a gente foi tendo aí boas práticas de sono para que ele pudesse dormir bem. E realmente isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então eu já tenho um vídeo aqui contando do sono do Timóteo até os 3 meses e basicamente foi aquilo ali que eu fiz e são essas práticas que eu continuo tendo com ele. Então eu tô gravando esse vídeo agora porque o Timóteo tá dormindo. O Timóteo dorme 7 horas da noite. O Pedro trabalha até as 9, até as 10, mas quando ele tem ali um tempo livre de noite, nós temos tempo pra ficar juntos. E eu nem falo só do tempo que o Timóteo tá dormindo, pra gente poder ficar junto, pra gente ter um tempo pra gente. Mas ter um bebê descansado faz muita diferença. Porque às vezes, gente, a criança é estressada porque ela não dorme, né? A gente não fica estressado quando não dorme, por que a gente espera que seja diferente de um bebê? Então, uma boa prática é você ensinar o seu filho a dormir. Não tô dizendo deixar chorar, porque parece que falou de educação de sono, as pessoas acham que eu vou deixar o menino berrando pra sempre até ele dormir sozinho. Não, é eu ter boas práticas pra conduzir o sono do meu filho. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Marcela. Marcela é uma consultora de sono maravilhosa. Aprendi quase tudo que eu sei com ela. E também vou deixar o vídeo em que eu falei do sono do Timóteo nos primeiros 3 meses. Então, sem dúvida, essa é uma coisa muito prática. E eu acho que é isso, sabe? A gente sempre prezou muito por nós dois, sabe? Sempre, a gente tem pouco tempo de casamento, mas a gente sempre teve em mente que o Timóteo não seria o centro da nossa existência, né? Para o Timóteo crescer bem, ele precisa de pais que se amam, precisam de pais num casamento saudável, né? Então a gente tem muito isso em mente. Emendando com essa pergunta, me perguntaram aqui sobre a autonomia de sono. Como fizeram a autonomia de sono do Timóteo? Assim, eu acho que pensar em autonomia de sono por si só
não é um bom caminho, porque o sono do bebê é uma construção. Então, para ele dormir bem, ele precisa ter uma rotina toda estruturada. Então, primeiro, ele precisa ter rotina. E você pode ter uma rotina com seu bebê desde sempre, porque todo dia você vai ter que amamentar, você vai ter que trocar fralda, você vai ter que dar banho. Então, por que não estruturar isso numa rotina? Rotina não é escrita em pedra. Claro que ela vai variar, especialmente com o bebê. Então, a rotina é um ponto importante. Dar um tempo pro bebê dormir, né? Tipo, eu coloco ali o bebê, sempre fiz de colocar ele acordado ou mais ou menos acordado no berço e dar um tempo para ele se ajeitar e se encontrar sozinho para dormir. Isso é uma construção, foi uma construção desde o começo. Mas uma coisa que eu posso deixar aqui, além de seguir a Marcela lá, segue a Marcela. Olha, sigam a minha dica de seguir a Marcela. Ela muda vidas, né? Muda vidas de famílias. E ver o meu vídeo, pensar na rotina como um todo do filho. Então, expor o filho ao sol, não dar muito estímulo, deixar o bebê gastar energia, ficar no chão, né? Ficar bastante no chão. Quando começar a engatinhar, explorar a casa para ele gastar energia, né? Botar a cara do menino no sol, tudo isso ajuda. Ter uma rotinazinha ajuda. E também saber, meu filho tem 4 meses, quantas sonecas ele deve fazer, quanto tempo ele aguenta ficar acordado. Então, você precisa, sim, ter algum conhecimento sobre o sono. Isso vai ajudar na autonomia, porque a autonomia não é só você jogar o menino no berço e esperar que ele durma só. Toda a rotina tem que estar ajeitadinha para que quando ele chegue no berço, ele tenha, né, ele consiga fazer isso. Aí também tem a questão da associação de sono. Se seu filho tem associação de sono, você vai ter que trabalhar para retirar essas associações de sono, seja o peito, seja ninar o filho. Os bebês são capazes de dormir sozinhos, né? Eles são capazes de adormecer sozinhos. Você não precisa botar o seu filho para dormir. Você precisa dar todas as condições para que ele esteja bem, para que quando ele chegue no berço, ele consiga adormecer, né? Então, é totalmente possível. Totalmente possível. Eu acho que o primeiro passo é acreditar que é 100% possível. Não é que alguns bebês foram premiados na loteria e outros não. É educar o seu bebê para que ele consiga fazer isso, né? Então, veja lá meu vídeo, segue lá a Marcela. Claro que tem bebês que são mais tranquilos, bebês que são mais difíceis, mas aí com a educação do sono, todo mundo sai ganhando, inclusive a família como um todo. Quantas vezes você acordava para amamentar durante a noite? Depende, né? Assim que ele nasceu, que ele era recém-nascido, eu amamentava sempre que ele acordava, a cada 2 horas, mais ou menos, a cada 3 horas. Então, depende muito. À medida que toda essa questão da rotina foi se construindo, foi se delineando, ele foi naturalmente reduzindo as mamadas. Então, o Timóteo, com uns 2 meses, ele já não acordava mais de madrugada para mamar. Lá pelos 8 meses, ele voltou a acordar de novo, mas aí eu retirei essa mamada, porque era uma associação de sono que ele estava tendo, que ele voltou a acordar, eu comecei a amamentar de noite, ele começou a se habituar para mamar, né, para dormir. Então, eu demorei uns 3 dias aí pra retirar essa mamada, indo lá, acolhendo, pegando no colo, tá tudo bem, devolvendo pro berço. Foi bem cansativo, mas durou 3 dias. Depois disso, ele voltou a dormir a noite inteira. Então, não tem uma quantidade de vezes, né? Porque o Timóteo agora tem 1 ano, mas depende de onde seu filho tá. Se ele ainda precisa mamar pra dormir, quantas horas de jejum ele consegue fazer, né? Então, isso vai depender do bebê e da idade do bebê também. Não dá pra você deixar um recém-nascido a noite inteira dormindo, se ele ainda precisa das calorias ali da noite, né, para não passar fome. Então, tudo isso tem que ser estudado de acordo com o bebê e também com a idade do bebê. Mas o Timóteo começou a esticar a noite toda sem mamar bem cedo por causa dessas práticas aí de sono. Próxima pergunta. Oi, Gabi, como foi conciliar trabalho, faculdade, afazeres da casa e maternidade? A minha vida ainda tá nesse pé aí, porque eu ainda tô na faculdade, né? Mas eu diria que organização e planejamento. De verdade, mães que fazem outras coisas, né? Só a maternidade é muita coisa, mas se você trabalha pra fora ou fora, se você faz faculdade, se você faz alguma outra coisa, você precisa se organizar bastante. É uma luta diária, todo dia eu tento fazer ajustes, ver o que eu tô errando, planejar de novo, ajustar de novo. É uma luta diária, mas sem dúvidas a organização e planejamento são, assim, fundamentais na vida dessa mãe, né? Então, isso me ajuda muito. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o meu cronograma de limpeza da casa. Então, uma coisa que me ajuda muito é não fazer tudo todo dia,
Então, todo dia ali eu tenho uma coisa pra fazer, um foco do dia na minha casa, né? Pra que eu não fique faxinando a casa todo dia, em função da casa todos os dias. Com relação a trabalho, eu tento trabalhar enquanto o Timóteo dorme. Então, muita coisa eu faço, eu tô gravando esse vídeo, eu edito o vídeo enquanto ele dorme. Eu também tinha as noites pra trabalhar. Só que agora minhas aulas da faculdade começaram. Minhas aulas agora são todas presenciais, 3 vezes por semana. Então, a minha carga aumenta. Só que, assim, com relação à faculdade, por exemplo, eu tive que calcular muito bem onde é que a faculdade entraria na minha rotina para poder fazer faculdade com o bebê, né? Então, eu consigo fazer faculdade porque a faculdade é de noite. O Timóteo dorme às 7, minha aula começa ali às 7h40. Então, eu consigo ir para aula. Se fosse outro horário, provavelmente eu não conseguiria fazer. Eu ia ter que pensar aí em outro plano. Eu também preciso falar que quando o Timóteo nasceu, eu reduzi minha carga de trabalho. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que não existe como a gente fazer tudo que aparece na nossa frente, né? Então, esse negócio que, você pode trabalhar igual você trabalhava antes e cuidar do seu filho integralmente, e, né, cuidar da sua casa integralmente, gente, a conta não fecha. Então, a gente precisa calcular certinho onde é que cada coisa, o papel, né, e o lugar que cada coisa vai ocupar na nossa vida. Então, eu tive que reduzir minha carga de trabalho. Eu não consigo fazer 5, 6 disciplinas por semestre. Eu tô fazendo 3 e já acho que tá puxado. Então, tudo tem que ser bem calculado, planejado e organizado. Próxima pergunta. Como fazia com as comidas quando ele não podia comer com sal? Gente, eu devo dizer que essa parte das restrições do bebê na introdução alimentar, eu achei bem tranquilo de adaptar aqui em casa, sabe? Eu achei difícil o Timóteo comer mesmo, porque ele demorou até comer mesmo, né? Mas assim, a parte do sal eu achei bem tranquilo. O que eu fazia era, eu temperava a comida do jeito que eu costumo temperar, só não colocava pimenta também. Mas aí eu temperava do jeito que eu podia, que eu gostava. Uma coisa que as pessoas pensam é que, eu preciso de coisas especiais pra comida do bebê, ou então tem que ser uma comida sem tempero. Não, você pode temperar normalmente, só não pode colocar sal, né? E tempero industrializado. Aqui em casa, a gente já não usava nenhum tempero industrializado. Então, eu temperava, né, a comida do jeito que eu gostava de temperar. Tirava do Timóteo, geralmente eu tirava ali algumas porções a mais, né? Umas 3, 4 porções pra ele comer. E aí, eu depois colocava o sal pra eu comer com o Pedro. E aí, terminava, cozinhava mais um pouquinho ali com o sal e era assim. Então, foi bem tranquilo. Mais uma pergunta sobre a amamentação. Como resolver o problema da amamentação, passando pelo mesmo? Olha, eu sinto muito. Eu sei que é muito difícil. A amamentação foi o meu maior desafio nesse primeiro ano como mãe. Eu tenho pequenos desafios todos os dias eu tenho um desafio. Mas a amamentação foi um processo emocionalmente desgastante, o começo. Depois que deu certo, hoje em dia não é nem mais uma questão, eu acho maravilhoso, estou sofrendo ao pensar em desmamar o Timóteo. Mas eu resolvi com o quê? Consultor de amamentação, laser, ordenha de alívio, ajuda muito mesmo a ordenha de alívio. Então, procure ajuda, procure um banco de leite da sua cidade. Aqui na minha cidade não tem banco de leite. Mas aí eu tive consultora de amamentação, né? Se você pensar, é um serviço caro e tal, pensa que, sei lá, às vezes a gente gasta dinheiro com kit berço, que é uma coisa que nem podia estar ali no berço do menino. Mas aí a gente não quer gastar com consultoria de amamentação, né? Então, invista numa consultoria de amamentação se você já não fez isso, né? Porque a amamentação é uma coisa maravilhosa, mas que pode ser muito desafiadora no começo. Procure pessoas que te incentivam a amamentar. Não deixe do seu lado pessoas que ficam, será que teu leite é fraco? Será que o teu leite é suficiente? Mande essa pessoa para fora da sua casa, né? Da porta para fora e foque em pessoas que consigam te ajudar. A última pergunta. Meu sonho é ter que acordar meu bebê da soneca. 6 meses, só sonequinhas de meia hora. Olha, geralmente sonecas muito curtas é erro de rotina. O seu bebê tá acordando muito tarde, ele tá acordando no horário que não deveria acordar, ele tá indo dormir no horário que ele não deveria dormir. Bebê dorme cedo, criança dorme cedo. Então, geralmente é a organização de rotina. O Timóteo já teve vários períodos em que ele estava fazendo soneca de meia hora, de 40 minutos no máximo, e via de regra era ajuste de rotina. Agora mesmo, quando ele estava perto de fazer 1 ano, eu jurava que ele estava fazendo transição de 2 para 1 soneca. Jurava, porque as sonecas não estavam dando muito certo, tava ali 40 minutos no máximo.
E aí, gente, era ajuste de rotina. Ele precisa acordar até às 7 da manhã e eu tava deixando ele dormir até 7h30. Voltei a acordá-lo ali às 7 e ele aí ajustou, né? E aí você vai olhar para a rotina do seu bebê, que tem 6 meses, e ver o que você pode ajustar. É isso, gente. Eu amei bater esse papo aqui com vocês sobre maternidade. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos apoiadores aqui do canal. Muito obrigada. É por causa de vocês, por causa do apoio e do encorajamento de vocês, que eu posso continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Muito obrigada mesmo, pessoal. E se você quiser se tornar um apoiador, clica aqui no link do Apoia-se e conheça lá os benefícios da nossa campanha de apoio coletivo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.